Capítulo 211 Uma conversa sobre violência. Ele poderia ordenar que seus soldados se dispersassem, agora o monstro não seria capaz de alcançá-los. Pode ser poderoso, mas é grande demais para se mover rápido o suficiente para causar danos consideráveis ao exército. Ele está apenas amargo, porque toda essa energia será desperdiçada. Ele estava pensando em usar uns 100.000 para fazer seus soldados chegarem ao estágio de entidade de mana. Deixar o monstro sozinho para morrer é ver toda aquela energia desperdiçada. Vou segurá-lo enquanto você se junta a ataques à distância. Ele disse a seus soldados. Para a vitória. Ele gritou, então, ele pisou fora. Ele ouviu o grito de resposta do exército enquanto se elevava no ar. Saltar e aterrissar tornou-se muito fácil de fazer, agora que ele tem 8 portões para absorver o impulso. Ainda assim, seu coração martelava no peito, como um motor, mas era mais emoção do que tensão. Ele sentiu a emoção da batalha através de seus vasos sanguíneos, como o melhor elixir. Mesmo quando ele caiu e o vento arrepiou seu pelo, ele deu ordens ao exército abaixo e começou a planejar como matar essa monstruosidade. Ele não tem muitas informações, mas as que ele tem sobre a anatomia e a composição dos anjos são suficientes para ele fazer um palpite. O monstro é um ser de energia. Seres de energia, são fracos a ataques de energia e impactos pesados que vão perder seus laços. Felizmente não é um ser espiritual. Seres de energia, ainda, podem ser danificados por ataques físicos, ao contrário dos seres espirituais. A maior parte do dano é devido ao impacto. Uns cortes podem funcionar se desconectar as partes do corpo. Ele começou a preparar sua bola de fogo. A bola de fogo espiralou enquanto absorvia mana da atmosfera. Ele ficou preso atrás de Soverik e o seguiu enquanto ele descia. Felizmente, não tem um núcleo. É uma força e uma fraqueza ter um núcleo. Mas como o monstro não tem núcleo, ele não tem vulnerabilidade. Isso também significa que Soverik pode acertar em qualquer lugar. Ele balançou sua lança com toda a força, quando estava prestes a atingir o verme e bateu em seu meio. O golpe criou uma explosão estrondosa que sacudiu o chão. Boa parte do tronco do verme se vaporizou em luz, calor e energia. Deixou uma impressão em forma de tigela no corpo do verme. Ainda assim, o verme não parou. A ferida também estava começando a cicatrizar. Ele estava usando sua massa corporal para cobrir a ferida. Ele não pode repor a energia perdida, então o tamanho do verme é reduzido um pouco para compensar a lacuna. Então ele também não sente dor, né? Como chamar a atenção dele? Soverik disse do fundo da tigela. O dano ao verme não o perturbou, nem o impediu de atingir seu objetivo. Ele continuou a se aproximar dos soldados. Nem sequer gritou quando um grande pedaço de seu corpo desapareceu. Então Soverik saltou da ferida que ele criou. Ele veio para o lado do verme e enfiou sua lança nele. Então ele enterrou uns pés no chão e se afastou. O verme não pareceu notar o objeto estranho em seu corpo. Ele continuou a deslizar para a frente. Soverik permaneceu imóvel, então a lança rasgou o corpo do monstro, como uma lâmina quente na cera. O monstro não se importava com a ferida profunda, mas que cicatrizava rapidamente em seu lado. Soverik perguntou. Ele não podia deixar o verme atingir o exército. Então ele puxou sua lança e correu para frente, em direção à cabeça do verme. Ele o alcançou rapidamente, considerando que ele se moveu em um borrão. Olhe para mim. Ele gritou enquanto socava ao lado da cabeça do verme. Sua voz foi abafada pelo estrondo de seu soco quando sua mão quebrou a barreira do som. Houve outro estrondo, quando seu punho encontrou a carne do verme. Então outro estrondo soou, quando a carne evaporou em luz, calor, som e energia. Ele criou um anel de ondas de choque como se uma explosão tivesse acabado de acontecer. O impacto fez a cabeça do verme voar. Um quarto boom foi criado quando a cabeça atingiu a lateral do cânion. Soverik estava dentro de outra cratera em forma de tigela no chão. O solo havia derretido em lava derretida. Ele nem tinha socado o chão. O chão rachou no momento em que ele colocou o pé para socar. Então a explosão da carne do verme quebrou o solo e o derreteu em uma cratera. Ele esfregou as mãos e admirou seu trabalho. Então ele se virou para o monstro se debatendo. Agora que tenho sua atenção. Vamos conversar. O monstro não o ouviu. Começou a se aproximar do exército novamente. Soverik sorriu. Isso é bom também. Eu não esperava que falássemos com nossas bocas.
Se o verme quer se comportar como um bárbaro sem educação, Soverik pode ajudá-lo a ver a razão. Então ele se curvou para a frente e jogou o verme contra o desfiladeiro novamente. O desfiladeiro tremeu e o chão rachou. Então estrondos periódicos trovejaram quando Soverik esmurrou o monstro na parede. De novo e de novo, seu punho o atingiu como dois martelos amaciando carne. A carne evaporou, a luz brilhou, o trovão ressoou e o chão tremeu e rachou. Parecia e soava como o relâmpago e o trovão de uma tempestade muito furiosa. Ele não estava planejando falar com a boca para a besta. Seu sentido divino também era inútil porque a besta não entendia as transmissões mentais, os anjos também não. O que deixou a comunicação física. O impacto da violência. A comunicação, através dos punhos. Um confronto de titãs. Uma conversa de violência. Ações falam mais alto que palavras. Soverik estava dizendo à besta para ficar abaixada com sua ação e a besta não conseguia fugir. Não que não tentasse, Soverik era simplesmente convincente demais com seus argumentos. Seu punho muito convincente. Capítulo 212 Primeira fase da masmorra divina concluída. O Worm ignorou Soverik e tentou atingir seu objetivo, mas Soverik não o deixou ir. Ele iria arrastá-lo de volta e espancá-lo. Ele era como uma formiga lutando contra uma cobra, mas é a cobra que é indefesa contra a formiga. O que tem o punho mais forte vence, em um discurso de violência, não o que tem o punho maior. Ele agarrava a boca do verme e o puxava para trás, antes de bater novamente. Se tentar inalar, Soverik fechará sua boca. O verme pode ser grande, mas Soverik é mais forte e mais rápido. Tudo o que o verme pode fazer é gritar impotente enquanto sofria sob os punhos trovejantes de Soverik. Pena que seu ataque mental não estava funcionando em Soverik. Os dois devastaram o cânion. Foi Soverik quem fez a maior parte do trabalho, mas a importância de um parceiro, disposto, ou não, não pode ser subestimado. O atraso permitiu que o exército se preparasse. O verme gritou novamente como se estivesse pedindo ajuda. Os soldados do exército tropeçaram, mas ainda cumpriram suas ordens. Feitiços começaram a voar como fogos de artifício. Eles acenderam o verme. Eram como carvão em brasa espalhado sobre cera. Eles queimaram o verme, mas seu efeito foi apenas superficial. O Worm era muito grande, uma quantidade pequena de danos como esse precisaria se acumular, antes que pudesse fazer uma diferença significativa. Eles tinham tempo e tinham os números. Os soldados continuaram girando enquanto bombardeavam o verme com feitiços. O ataque continuou por meia hora. A besta resistiu, até o fim. Ele gritou em desafio e se contorceu contra o poder opressivo de Soverik. A princípio, o lixo criou muito barulho, o chão tremeu enquanto o verme ainda era grande. Mas sua resistência diminuiu com o passar dos minutos. Ficou cada vez menor. Então Soverik soltou a bola de fogo que estava preparando no verme. Se uns outros feitiços fossem como brasas em cera. Seu feitiço era como um lança-chamas sendo transformado em cera. O verme gritou e chorou. Lutou e lutou, mas foi tudo em vão. Soverik não precisava acabar com o verme. O exército poderia ter feito isso, mas ele quis pela energia. A energia do verme finalmente quebrou, significando a morte do verme do Apocalipse. Sua energia fluiu para todos que participaram com base em suas contribuições para sua morte. Ele verificou se a fera estava morta e se não havia mais surpresas. Então ele se virou para seu exército e gritou: "Somos vitoriosos!" Eles também comemoraram. Sua voz soou em seus ouvidos novamente. "Nós prevalecemos." Eles comemoraram novamente. "Somos imparáveis." Soverik sentou-se para descansar enquanto os soldados comemoravam. Na verdade, ele estava fazendo seu nono portão. Muita coisa aconteceu desde que ele destruiu a tática dos anjos para atrasá-lo. Ele tinha ido longe de possuir apenas um portão para fazer o nono. Ele ganhou muita energia devido à morte do verme. Foi energia suficiente para romper e se tornar uma entidade de mana, mas ele ainda optou por outro portão. Ele sentiu que poderia pegar outro. Então ele decidiu crescer, ou ir para casa. "Venha aqui." Ele chamou seus generais quando terminou. 2 em cada 10 deles morreram. Isso deixou 8 deles. Eles o saudaram quando o alcançaram. É o protocolo do exército, um sinal de respeito a um oficial superior. Mas eles fizeram isso sem serem compelidos.
Fizeram isso do fundo do coração. Eles tinham visto e experimentado o que Soverik podia fazer. Ele é um enigma para eles. Mas mais do que isso, ele é um ícone. Um herói. Um modelo de força. Ele é um aberrante de refinamento. O primeiro estágio foi concluído. O estágio intermediário é o próximo. Fomos informados de que será um teste que só pode ser concluído sozinho. Então, vamos de acordo com o plano. Quem puder romper e quiser tentar o estágio intermediário, deve fazer isso aqui. Aqueles que já tiveram o suficiente, podem deixar a masmorra e sair dela. O restante pode ficar e cultivar a masmorra. Eles conseguiram mais do que um ponto de apoio na masmorra. Eles limparam o primeiro estágio. Isso significa que eles podem continuar a usar a geração de anjos irracionais como fonte de energia para outros refinarem seu núcleo de vitalidade. Nem toda a energia dos oponentes que eles mataram foi para os assassinos. A maior parte se dispersou nos arredores e na masmorra. Essa energia perdida irá se fundir e gerar mais mobs para matar. Eles foram informados de que o estágio intermediário será altamente perigoso devido à presença de oponentes sencientes que são entidades de mana. Eles serão diferentes das multidões fracas e irracionais que enfrentaram no primeiro estágio da masmorra. É por isso que apenas aqueles que conseguiram se tornar entidades de mana podem tentar o segundo estágio. Mesmo assim, eles correm o risco de morte. O pior é que a causa da morte permanecerá desconhecida, porque é uma luta da qual apenas uma pessoa pode participar. Não haverá ninguém ao seu lado para ajudá-lo. Você está se juntando ao estágio intermediário, senhor? Um general perguntou a ele. Se há algum problema? Ele perguntou calmamente. O general provavelmente está preocupado com Soverik, já que ele ainda é um refinador de nível de vitalidade. Então o general perguntou: Você vai romper também? Soverik respondeu, calmamente. Eu tenho que te dizer o meu negócio? Sua voz calma não deixou o general em paz. Em vez disso, o fez sentir pavor. É uma reação natural que alguém terá quando testemunhar do que Soverik é totalmente capaz. O general balançou a cabeça apressadamente e respondeu: De jeito nenhum. Bom. Capítulo 213 Para glória e força. Então Soverik continuou a enviar ordens. Os soldados se dispersaram. Alguns relaxaram enquanto outros voltaram para a planície principal. Alguns deles optaram por se aventurar no estágio intermediário. Fizeram isso por vários motivos. Muitos deles estão maravilhados com Soverik, é verdade, eles também desejam essa força. Eles anseiam pela oportunidade de provar a si mesmos ou adquirir uns meios para ter a força necessária para provar a si mesmos. Se conseguirem passar da fase intermediária e chegar à fase final, eles terão a oportunidade de provar seu valor derrotando o chefe. Se eles tiverem sucesso nisso, também, eles serão renomados em todo o plano nos próximos anos. É um monte de cis. Eles podem simplesmente morrer no próximo estágio e se tornarem anônimos em seu fracasso. Mas se houver uma pequena chance, eles irão em frente. Eles temem Soverik, ele mostrou-lhes força, mostrou-lhes as consequências do fracasso, foi ainda mais longe para quebrar seu orgulho. Eles vão ficar longe de Soverik. Mas eles atacarão o estágio intermediário, porque não o temem. Há também uma recompensa muito atraente no estágio intermediário. Basta que essas pessoas arrisquem suas vidas. Então eles romperam e desapareceram em um flash de luz. Eles foram transportados para o estágio intermediário. Eles não poderão sair da masmorra até que ela seja quebrada. Tornou-se comum ver as pessoas desaparecendo. Mas então, a atenção de todos foi atraída quando Soverik resolveu se aproximar da porta. Isso só pode significar que ele está tentando entrar no estágio intermediário sem romper. Soverik pode ter contribuído muito para o sucesso da expedição, mas há alguém com uma contribuição muito maior do que ele. O filho das lendas e as informações que ele forneceu são muito mais importantes para seu sucesso. É com as informações fornecidas que eles puderam planejar a masmorra. É por causa da informação que eles sabiam o que os esperava do outro lado do portal para a masmorra. Sem essa informação, teriam continuado a enviar pessoas para a morte sem saber por quê. Mas eles sabiam por quê. Eles também tinham uma estimativa do número de soldados, esperando, por eles, o layout da masmorra. Eles sabiam que a porta para o estágio intermediário é uma armadilha. Os deuses planejaram, e também planejaram o fracasso de seus planos.
A porta para o estágio intermediário não é necessária para alcançar o estágio intermediário. Você só precisa se tornar uma entidade de mana e ser levado para ela. Eles sabiam disso, por isso ninguém se destacou até derrotar a primeira fase. Se eles não soubessem disso, alguns deles teriam decidido se tornar entidades de mana para ajudá-los a derrotar as multidões de inimigos no primeiro estágio. Eles estariam muito errados. Mesmo que eles derrotassem o primeiro estágio e todos decidissem usar a porta, eles teriam sido massacrados no estágio intermediário, porque não sabiam que seus inimigos seriam entidades de mana e lutariam sozinhos. Mas eles sabem, e por isso que escolheram enviar apenas entidades de mana. Então, por que Soverik escolherá ir para o estágio intermediário, como um refinador de núcleo de vitalidade? Eles não precisavam pensar muito sobre isso para saber a resposta. Eles estavam um pouco preocupados, mas tinham fé em seu comandante. Ninguém zombou dele, ou zombou de sua decisão. Em vez disso, eles escolheram encorajá-lo. Soverik. 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 Eles saudaram o comandante do exército enquanto ele avançava. Pode parecer inconcebível ou presunçoso, para um refinador de estágio central de vitalidade tentar o estágio intermediário com alguma esperança de sucesso, mas eles viram o que ele pode fazer. Se algum refinador de estágio central de vitalidade pode fazer isso, tem que ser ele. Ele pode não voltar, mas ganhou a glória. Seu nome não será facilmente esquecido. Ele também conquistou o respeito deles. Então eles deram a ele uma saudação de soldado enquanto ele se dirigia para o desconhecido, enfrentando perigos desconhecidos para o avião, para a glória e para si mesmo. Soverik tocou a gigantesca porta e desapareceu dentro do nível final da masmorra divina. Após a morte do monstro Orm, os deuses celestiais estavam sentados apáticos em seus assentos. O que eles viram os chocou. Mais do que isso, aterrorizava-os com o futuro muito possível se as coisas continuassem a acontecer assim. Eles mantiveram os olhos em Soverik desde que ele entrou na masmorra. Ele foi notável e fundamental na batalha. Todo o esforço dos atacantes girava em torno dele. Ele era como o núcleo do exército, sua maior força e pilar de segurança. Removê-lo teria incapacitado os atacantes. Foi fácil chegar a esse entendimento, mas realmente colocá-lo em prática era impossível. Eles o observaram, jogaram os oponentes, como se fossem bonecos de pano, como se não pesassem nada. Eles o viram passar pelos defensores como um gigante imparável. Ele pode ser pequeno, mas as pegadas que deixou para trás teriam levado qualquer um a pensar que ele é um gigante. O chão rachou, lascou, foi esmagado e cheio de crateras em seu rastro. Os que ele estava lutando não se saíram melhor do que o solo. Ele agiu para todos os efeitos como um gigante entre os homens. Eles viram tudo isso e tomaram a decisão de reunir seus últimos recursos para criar o oponente certo para ele. Afinal, o que é melhor para segurar um gigante senão outro gigante? Foi uma aposta destinada a Soverik. Se Soverik foi eliminado, ou forçado a romper, eles serão capazes de dizimar seu exército em sua ausência, ou, pelo menos causar danos consideráveis a eles. Os defensores poderão se recuperar depois disso, à medida que mais anjos aparecerem. As coisas vão começar a ficar boas para os deuses novamente assim que Soverik for removido do jogo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 214 Um inimigo difícil. Mas as coisas não saíram do jeito deles. Já faz um tempo que não está indo bem, então, eles deveriam estar acostumados com a decepção, mas não estão. Dói sempre porque eles investiram muito nisso. Odd instruiu o verme a ir para o exército. Não havia necessidade de perseguir Soverik. Se Soverik se importasse com seus soldados, ele iria até o verme e tentaria detê-lo. O problema dos planos improvisados é que eles geralmente parecem bons e infalíveis em sua mente, mas a execução mostrará que são feios e cheios de buracos. Eles não tiveram que esperar muito para ver os erros de seu caminho. Eles sabiam que era uma má ideia muito rapidamente. O primeiro problema que notaram foi que o Orm era lento. Ainda assim, eles esperavam que sua força fosse capaz de destruir Soverik. Se Soverik decidir proteger seus soldados, ele se tornará um alvo mais lento. A proteção é muito mais difícil do que atacar. Quando eles o combinaram com o poder do ataque da alma do verme e seu ataque de feixe, o verme ainda deveria ser capaz de derrubar Soverik. A próxima coisa que deu errado é que Soverik não parecia incomodado com o ataque de Sol.
Mesmo quando o verme concentrou todo o seu esforço em Soverik, o aberrante não desmaiou como eles esperavam. Ele também foi capaz de bloquear o ataque do feixe, o que era inconcebível. Como um refinador de núcleo de vitalidade pode bloquear isso? Ele deveria ser assado e queimado por aquele feixe de energia. Mas isso não aconteceu. O verme não era uma ameaça para ele. Teve até lazer para admirar e criticar o verme. Enquanto uns soldados de seu exército estavam tropeçando e lutando contra o efeito do ataque da alma, aquele que enfrentou o peso disso ainda poderia amaldiçoar uns deuses. Ele os chamou deuses tolos. Eles ouviram pela primeira vez, mas ele disse pela segunda vez. Ele até gritou para o céu: Você me ouviu? Chamei você de tolo. Seus deuses são tolos. O que eu esperava de uma ação desesperada? Sim, eles estavam desesperados. Mas ser chamado assim por um mortal deveria tê-los irritado. No entanto, eles não estavam com raiva. Em vez disso, eles sentiram pavor. Essa emoção só aumentou quando viram como ele lidou com o verme. Uma coisa é ver Soverik intimidar uns fracos. Vê-lo destruir um verme gigante, apesar da diferença de tamanho, perfurou a cabeça deles. Ele é uma aberração da natureza. Ele é perfeito, disse Odd. Uns outros só podiam concordar sem palavras. Soverik era rápido, ele era forte, ele é habilidoso e sua mente era dura como aço. Ele era imparável de corpo e mente. Eles se sentiram melhor por não ser um mortal comum que os chamou de desesperados. Não importa o quão admirável ele seja, ele é seu inimigo e um inimigo duro também. A única esperança de detê-lo era ele entrar no estágio intermediário e ser morto por uma entidade de mana. Os deuses esperavam que eles descansassem um pouco antes de entrar no estágio intermediário, como um exército. Apenas para ser desorientado, confuso e facilmente despachado por um oponente superior. Mas as coisas não saíram do jeito deles. O exército não estava correndo para a porta como eles esperavam. Eles comemoraram e se dispersaram. Então alguns deles começaram a romper e desaparecer. Não houve pânico, nem mesmo quando milhares deles invadiram. Existe apenas uma única explicação para o comportamento deles. Eles sabem. Há quanto tempo eles sabem? Odd perguntou, mas ninguém respondeu. Então ele se perguntou: quanto eles sabem? Esse entendimento explicava muito do comportamento deles. De alguma forma, o plano principal obteve informações sobre Olaiot, tem o mecanismo da masmorra divina. Eles planejaram e criaram a máquina de matar perfeita que enviaram para a masmorra. Odd sentiu-se iluminado, e também com medo. Qual é a extensão total de seu conhecimento? Até que ponto o avião principal havia planejado com esse conhecimento? Seu medo começou a aumentar quando viu Soverik começar a se aproximar da porta do segundo andar. Se alguém tivesse dito a ele que um refinador de estágio central de vitalidade vai enfrentar o estágio intermediário, onde lutará contra entidades de mana, ele teria chamado isso de ridículo. Mas agora, ele sentiu medo. Os outros celestiais não concordaram com ele. Eles comemoraram alegremente quando ele entrou no palco intermediário. Isso não é bom. Ele com certeza vai morrer lá dentro. Ele acha que pode enfrentar uns deuses. Se Odd fosse responder a isso, ele diria que sim. Uns oponentes no estágio intermediário eram deuses do passado. Seu poder foi reduzido ao estágio de entidade de mana. Eles têm a vantagem da força sobre Soverik. Ele responderia negativamente. Não, eles não. Eles são iguais, na melhor das hipóteses. Eles têm a vantagem de habilidade sobre Soverik. Talvez seja altamente variável. A demonstração de força de Soverik é suficiente para que os instruídos saibam que ele tem um domínio muito bom do momento. Portanto, ele deve ter alcançado o primeiro passo de maestria, o que não é uma surpresa, considerando que Soverik é a ferramenta perfeita criada pelo plano principal para derrotá-los. Ele tem o segundo passo do domínio da lança. Altamente improvável, mas não impossível. Soverik já havia exibido proezas de força que deveriam ser impossíveis, então por que não proezas de habilidade? O que deixa apenas o terceiro passo. Existem apenas alguns dos deuses que podem exibir tal nível de maestria. Nem todos os deuses são orientados para batalhas ou armas. A maioria das batalhas e armas orientadas morreram nas guerras. Os únicos vivos de importância são os deuses celestiais aqui.
Ele se certificou de que apenas uns grandes deuses orientados para a batalha, armas e poder se tornassem deuses celestiais. Isso significa que a passagem de Soverik pela fase intermediária seria difícil, mas possível dependendo do que ele tem na manga. Capítulo 215 ou estágio intermediário. Não podemos fazer nada com ele. Um deus celestial perguntou mal-humorado. Não, não há nada que possamos fazer a não ser torcer pelo melhor. Os desafios no estágio intermediário são aleatórios. Pode ser uma viagem curta ou longa. Mas ele terá que enfrentar pelo menos um de vocês antes que ele pode chegar ao estágio final. Então você deve matá-lo então. Odd não projetou a etapa intermediária da etapa final. Foram definidas instruções dentro do núcleo da masmorra que foram executadas para criar esses estágios. Somente no primeiro estágio, ele foi autorizado a modificar um pouco. Portanto, os deuses não têm nenhum controle sobre o mecanismo do estágio intermediário. Se Soverik não tiver sorte, ele enfrentará 100 entidades de mana. Ele também pode enfrentar vários antigos deuses celestiais. Isso garantirá que ele nunca chegue ao estágio final. Mas Odd não contava com isso. Ele esperava que os atacantes não chegassem ao meio-campo. Mesmo que o fizessem, a maioria deles teria morrido lá. Agora, os atacantes podem descansar e mandar quantos quiserem para o estágio intermediário sem pressa. Odd optou por contar apenas consigo mesmo para parar Soverik quando ele chegasse ao último estágio. Felizmente, ele tem exatamente o que vai congelar Soverik e acabar com sua fúria. De volta a Soverik. Ele apareceu dentro de uma sala circular com um diâmetro de 100 metros. O teto tem apenas 20 metros de altura. As paredes são pretas e brilham como se fossem feitas de metal reluzente. O teto é da mesma cor das paredes. Provavelmente é feito do mesmo material também. No centro da sala, está uma entidade de mana que será o oponente de Soverik. A entidade de mana usava mantos soltos e segurava um cajado. Quem temos aqui? Um desafiante que veio para morrer. A entidade de mana, disse. Soverik estava examinando seu oponente com seu sentido divino. É uma aparição. Ele concluiu. Seu oponente é um vestígio de um deus outrora poderoso. É composto de energia e compreensão. Se ele matar esse vestígio, outro simplesmente será criado. Não há fim para eles. Portanto, o estágio intermediário não pode ser sobrecarregado por números. Haverá tantos oponentes quanto atacantes. O que é isso? Um núcleo de vitalidade? Isso vai ser fácil. A entidade de mana zombou. Podem ser aparições, mas tem a força e a sabedoria de uma entidade de mana. Sabedoria suficiente para esta entidade de mana não considerar Soverik uma ameaça. Ou é tolice? Venha. Venha para mim. Dê-me o seu melhor tiro. A aparição o encorajou sem nenhum cuidado. Soverik disparou para a frente. Sua aceleração teria pego um núcleo de vitalidade desprevenido. A entidade de mana não foi pega totalmente desprevenida. Foi capaz de reagir, apenas um pouco ao impulso destinado a seu corpo. O tempo de reação das entidades de mana supera os refinadores de núcleo de vitalidade. O oponente de Soverik usou o bastão que segurava para bloquear o golpe. A entidade de mana foi jogada para o alto, mas ele não estava indefeso. Feitiços começaram a chover sobre Soverik. Lanças de gelo se materializaram no ar e dispararam em sua direção. Parafusos de gelo, barragens de granizo e feitiços de água foram conjurados e direcionados a ele por seu oponente no ar. Falta de domínio da arma confirmada. Um especialista em feitiços, então. Soverik pensou, consigo mesmo. Ele suspeitara disso, quando seu oponente segurava um bastão em vez da arma de um guerreiro e não usava nenhuma armadura. O momento em que suas armas se chocaram também confirmou isso. Este deus nem sequer tinha o primeiro passo do domínio da arma. Isso significava apenas que ele deve ter se concentrado em feitiços. Não devo deixá-lo voar, concluiu Soverik. Ele pisou com força no chão e saltou em direção ao inimigo arremessado. Lutar contra um especialista em feitiços que é uma entidade de mana é muito complicado. Soverik sabe muito para esperar uma barragem de feitiços constante e instantânea. Você pode retribuir com seus próprios feitiços ou se aproximar deles para entrar em combate corpo a corpo. Mas você nunca deve deixá-los voar, a menos que você também possa voar. Entidades de mana podem voar com o auxílio de feitiços ou harmonização.
Soverik não pode voar. Ele precisaria de mais poder de sua alma, mas seu corpo já está sobrecarregado com portões. Ele pode levitar na melhor das hipóteses, isso se ele remover todo o escudo de seu corpo. Remover uns escudos significa que ele não pode correr rápido, pois não terá proteção. Então ele reforçou seu escudo enquanto atirava em direção ao seu oponente. Ele não planejava resistir ao ataque apenas com seus escudos mágicos. Feitiços de gelo irão atrasá-lo se eles se acumularem nele. Sua lança se moveu em um porrão enquanto ele desviava e bloqueava uns ataques. Ele estava girando em suas mãos e usando a rotação para afastar uns feitiços. Apenas uns perdidos o pegaram, mas seu ímpeto era muito alto para ser impedido de seu consentimento. Ele se aproximou da entidade de mana que se debatia no ar e baixou sua lança para um golpe. Sua lança fez contato com uma barreira que ele sabia que estaria lá. É por isso que ele não empurrou. Teria empurrado a entidade de mana para longe dele. Seu golpe derrubou a entidade de mana. Foi batido no chão o suficiente para quebrá-lo. A barreira o protegeu do pior da queda, mas a entidade de mana estava desorientada. Estava desorientado o suficiente para Soverik pousar e esmagar a entidade de mana novamente. Desta vez, uma barreira quebrou. Soverik chutou a entidade de mana com força em direção à parede. Seu pé entrou em contato com uma barreira exatamente como ele esperava. É uma subestimação pensar que uma entidade de mana terá apenas um escudo. É tolice pensar que um especialista em feitiços terá apenas 2 escudos. A entidade de mana voou em direção à parede, mas Soverik estava sobre ele antes que ele chegasse longe. Ele socou a entidade de mana com seu punho trovejante que quebrou a barreira do som. Ola. Essa novel foi tirada de Novelpin.